Olá, aqui Marcelo Rosa e você, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o poder das emoções. Nós falamos no vídeo anterior a respeito, de pessoas tóxicas, como se livrar, e agora a gente vai falar sobre o poder das emoções. E há muitos anos, há muitos e muitos anos, isso já foi comentado e foi provado numa parte da ciência a respeito do poder que a gente tem sobre a lei da atração, sobre o que a gente atrai realmente para a nossa vida, devido aos nossos pensamentos e às nossas atitudes de autossugestão. E muitas pessoas me perguntaram, mas como assim autossugestão? Como isso funciona? O poder da autossugestão e como se entende essa lei da atração, o poder da atração, como isso funciona na vida da gente e até o ritmo hipnótico que muitas pessoas desconhecem, que na verdade faz com que você comece a fazer as mesmas coisas inconscientemente. Em que sentidos? Em vários. Então fique comigo até o final desse vídeo e vocês vão entender o que significa a lei da atração, o que a fé tem a ver com isso, e o que envolve como você fazer para usar todas essas emoções, a seu favor. Solta a vinheta. Então, vamos começar primeiro no caso, pelas atrações, pela lei da atração e pelas autossugestões. Bom, a lei da atração, o que ela faz? Primeiro, você quando nasce, você vem de uma família, não é verdade? Ou seja, você não pede para nascer, obviamente, e é criado ou numa família de posses ou numa família de poucas posses, ou muito pobre. E como que você nasce? Você nasce falando? Não, você não nasce falando, você nasce sem falar. E com quem você aprende as primeiras palavras e daí diante, se você continuar com os pais ou com parentes, avós, você vai desenvolver o seu falar, a sua pronúncia com essa família. Então, se é uma família religiosa, você vai começar a aprender a falar sobre coisas religiosas. Se é uma família que fala muito palavrão, tem muita confusão, você vai viver e vai crescer com essas atrações. E é muitas vezes achando aquilo normal. A pessoa passa a acostumar com o ambiente que vive. E muitas, quando não tem um conceito de uma educação, que eu não falo só educação formal, eu falo uma pessoa que busca se aprofundar, talvez até numa religião, aprofundar de verdade nos conceitos do ser humano, no seu falar, no seu agir, ela carrega isso para os namoros, para o trabalho, para uma fila de banco, para uma fila de ônibus, para tudo e todos os pontos da sua vida onde você está inserida, geralmente, não em todos, mas se tiver algum pico de desentendimento, está ali você no meio. Por quê? Porque como você muitas vezes é criado, não estou falando que todos são, existem pessoas tranquilas que nascem numa família, mas são iluminadas. Mas na boa parte você nasce com esses vestígios, você já cresce com esses vícios e como diz que a gente é 5 pessoas que mais convive, você aprende aquilo que te ensinam. Se é palavrão, se é briga ou se é um lugar do bem, onde tem uma família mais bem orientada. Isso só muda mesmo se a sua índole for muito, muito ruim. Que aí você é criada numa boa família e parte para outros conceitos de vida. Mas isso geralmente é assim que funciona, Porque até o excesso de amor demais faz mal. Você fica permissivo e às vezes ensina errado, ensina a dar demais e quando você nega, aí já é tarde, a pessoa já cresceu, a criança, ou se tornou um homem e se vira contra você, porque foi acostumado a ser mimado e achando que você tem que fazer tudo por ele. E não é assim que funciona. Então, a lei da atração ela faz com que se você não muda o seu raciocínio, se você não entende que às vezes muitas criações, quando é na área negativa, não foi porque a pessoa às vezes também é ruim, é porque ela aprendeu daquele jeito, não buscou uma instrução e fez o seu melhor. Mas se você, quando cresce, já é responsável, ou quando você está num trajeto, você não muda isso, você vive carregando isso para
seus relacionamentos, para trabalho, às vezes perde emprego, não vive bem com os colegas, você leva isso para os familiares, você fica uma pessoa completamente intransigente e difícil de conviver. Por quê? Você não enxerga que isso é uma coisa normal. Você pensa porque como você foi criado e você não desenvolveu uma melhora, não procurou com seus próprios meios aprender o certo, você acha que está todo mundo errado. E aí se segue nesse erro, né? E a gente sabe que se não busca uma convivência saudável de pessoas que vão te alertar ou que vão fazer você com amor ou de uma forma até mesmo dura, de repente vindo da esposa, vindo de um amigo, que você melhore os seus ímpetos, o seu gênio, o seu jeito de agir. E você vai, se você não se liga e você não busca isso, você vive numa roda dos ratos. Você vive errando, você vive se separando, você vive botando culpa em todo mundo, quando o maior culpado são as suas atitudes. E outra, como você não muda seus pensamentos sobre essas atitudes, você continua atraindo pessoas também que vão te ajudar a piorar e não a melhorar. Quando há um reconhecimento que você precisa de mudança, você coloca a fé, a autossugestão. O que é autossugestão? O seu falar em voz alta. Autossugestão é quando você fala em voz alta e sua mente, o seu ouvido, ele leva para o cérebro as suas palavras. Se você fala que não tem jeito, dificilmente você vai ter. Se você fala palavrões, se você acha que está certo, você acaba acreditando de tanto falar as mesmas palavras que aquilo se torne verdade. De tanto você fala uma palavra, ela se torna realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos. Quando você tem um sentimento, lembra que eu falei num vídeo, não sei se foi o passado, sobre o fenômeno RAM, de Augusto Cury, que que se fala que a gente tem automaticamente registrado no subconsciente, quando se emociona, tudo que acontece, bom ou ruim, né? Registro automático da memória, me lembrei, que é o fenômeno RAM, né? Abreviado, que significa RAM, que é registro automático da memória. Então, a autossugestão faz você arquivando essas coisas. Mas quando você tem um sofrimento muito grande, você já percebeu que você vê que tem que mudar, e a maioria das pessoas que busca essa mudança, você vê que as coisas começam a melhorar. Devagar, devagar você vai se livrando de problemas. Quando você vê, você está inserido em pessoas mais agradáveis, você já não procura aquelas pessoas que só falam em confusão. Vocês já perceberam isso? E a lei da atração, ela faz com que, se você não mude seus conceitos, seus pensamentos, nós somos interligados, você faz com que sua vida não vá para frente financeiramente. Quando você acha que está indo, acontece alguma coisa, seu relacionamento acaba, ou então há muita confusão, briga de filhos, separação, e os seus filhos vão levando para outras gerações. Olha como é importante. E isso, quem lê, olha aqui, tem vários livros que falam sobre tudo isso que eu estou falando. Vários livros. Então eu não estou falando isso aqui um achismo, isso é uma realidade. E a fé, o autocontrole, você querer mudar a sua vida financeira, você tem esse direito, você tem esse poder. Não pode o erro continuar e você culpar as pessoas. Nós não podemos continuar achando que as palavras não têm poder. As palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. E a mensagem que eu mando para vocês de hoje é isso. A lei da atração. As palavras que se falam, não é só dentro de casa não, às vezes é na rua, às vezes é com uma pessoa que você nem conhece, que a gente esteja nesse planeta mais preparado, apesar de todo o mal, para dizer coisas melhores para o próximo, para poder vir com uma palavra de solidariedade, para poder vir com um abraço quando puder, mas jamais chega do trabalho, não respira, não faz uma prece antes de chegar e já é a mulher falando, o marido falando, só coisas negativas, acontecimentos negativos, coisas da televisão, gente. Procurem se espiritualizar, cada um com sua crença, mas procurem um caminho que traga paz para você, para os seus pais,
para a sua família, para seus filhos, e de dentro para fora a gente vai melhorando a vizinhança, o bairro, porque de coisas ruins, a televisão tá cheia, é só ligar aí nessas emissoras que você só vai ver tragédia. Eles lá torcendo sangue cada vez mais para deixar o povo em pânico e mostrando realidades que a gente não pode mudar. Né? A gente não vai mudar de outro bairro a realidade só se o povo se unisse, só se a gente tivesse um conceito de melhoria, mas vocês sabem que o preço é muito alto. Então vamos começar uma mudança, primeiro dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, em todo lugar, no seu bairro. Vamos ser o mais honesto que a gente puder e agir com as leis de mudança. Não é fácil para quem tem um vício de reclamar. Faça um pouco a cada dia, anote as coisas que você vem falando, vê quantas são positivas e quantas são negativas e vai cortando essas que você fala demais. Chega em casa, abraça a sua esposa, tente falar de palavras mais edificantes. Vamos parar com autossugestões negativas, ensinar, porque os filhos eles estão ali vendo tudo. E tudo que tem emoção vai para o subconsciente e a criança carrega. Carrega um trauma, carrega isso para o resto da vida. Muitas vezes lá na frente, assim como nós, né, já passamos, você tem atitudes que não sabe o porquê. Não vou me estender mais sobre esse vídeo. E o ritmo hipnótico fala sobre isso, esse hipnotismo que você vai sendo atraído pelos seus próprios hábitos, que se chama paradigma, um controle mental que faz você agir automaticamente sem você analisar, que você já está num controle que você não manda em você, a sua mente está te comandando e você, o seu eu pessoal tem que mandar, a mente nos trai, então nós temos que ter autocontrole sobre ela, tá? Aqui vou deixar um abraço, não vou me estender muito para que não passe muitos minutos, e peço a vocês, se inscrevam no canal. Eu tenho um curso na Hotmart sobre como sair das dívidas, como você já começar a fazer um colchão e prosperar. Um abraço e até breve.